Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. A paz do Senhor Jesus, muito bom dia, que você receba de Deus hoje uma palavra que vai modificar o seu dia, que vai transbordar no seu coração e que você possa sentir a graça e a glória do Senhor sobre a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida e tem aqui uma solução para você. Creia na palavra do Senhor. Quantas vezes você está numa situação difícil e você vai para o dia de trabalho, para o estudo e diz, olha, hoje ainda piorou a minha situação. Mas há um Deus que pode ir ao seu socorro. Eu queria deixar 2 versículos do Salmo de número 84, versículos 5 e 6. Diz a palavra do Senhor, como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também os enchem de cisternas. Amém? A palavra do Senhor diz que são felizes aqueles que buscam força no Senhor. Talvez você esteja cansado, mas lutando com as suas próprias forças. Talvez você esteja confiando em alguém, talvez em algum político, em alguém que é superior a você no trabalho, ou em algum profissional muito dedicado de uma determinada área. Tudo bem, essas pessoas são sim importantes, mas a sua força você deve buscar e estabelecer em Cristo Jesus, no Senhor Deus. Você busca essas forças no Senhor e deixe o seu coração nas mãos do Senhor, porque Ele vai transformar o seu estado. Talvez você vai continuar passando por um vale, mas a palavra do Senhor diz que quando você passar pelo vale de Baca, Baca quer dizer um vale de lágrimas, um deserto muito difícil, você vai fazer dele um lugar de fontes, de chuvas de outono, as cisternas encherão. Meu irmão, não é a condição que você se encontra, não é o que está lá fora, não é a situação que você passa, mas é onde está o seu coração. Quando o seu coração está no Senhor, Ele cuida de você, a força do Senhor faz realmente você vigoroso, e quando você passa por um deserto, você vai falar, olha, o Senhor está comigo, e Ele está transformando agora essas lágrimas em alegria, esse momento difícil em esperança na minha vida. Você já experimentou isso? Só o Senhor pode dar isso. Os recursos desse mundo, as pessoas mais capacitadas desse século não podem te dar isso, mas o Senhor pode. Que Deus te abençoe e que esse dia seja um dia cheio de esperança em Cristo Jesus. Eu quero conversar hoje com o irmão Douglas. Douglas tem uma experiência de conversão e de vida no Evangelho. Vamos passar então a essa entrevista. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Douglas Braga Silva. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém, a paz do Senhor. Paulistano da capital. Isso, bairro Cambuci. Cambuci. Os seus pais também eram de São Paulo? Sim, sim. Meu pai nascido em Osasco, minha mãe em São Paulo mesmo. Parece que você tem um parentesco mais longe um pouquinho, que é do norte de Minas. Isso, ao que me consta, né? Não tenho certeza, mas meu avô paterno, né? Ele tem sim uma raiz mineira, né? Apesar da criação da família ali em São Paulo, mas já existe sim uma raiz mineira. Como profissão, o senhor colocou analista de sistemas. Isso. Para quem não sabe, o que faz um analista de sistema? O analista de sistemas, ele trabalha com informática, né? Informática assim, de uma maneira mais ampla, mas está mais voltado à área de desenvolvimento de software, né? Então quer dizer que ele vai fazer um programa para satisfazer uma determinada função dentro de um lugar. Isso, exatamente. Ele que vai organizar ali o computador. Avalia a necessidade do usuário, né? Sim. E desenvolve. E o senhor trabalha onde?
Eu trabalho no Poder Legislativo na Câmara de Vereadores, aqui em Poços. Então quer dizer que o senhor é um funcionário do município. Sou. Há quanto tempo? Há 10 anos. Há 10 anos. Isso. Agora, meu irmão, lá em São Paulo, você foi apresentado ao Evangelho quando criança? Como é que foi a sua vida quando criança? Nós tivemos uma educação muito boa, né? Meus pais, graças a Deus, sempre se preocuparam muito, foram muito presentes, né? Mas com relação a ensinamentos cristãos, né? Não. Assim, cristão que eu quero dizer assim, ensinar mesmo a palavra de Deus, abrir a Bíblia e ensinar a palavra de Deus. Não é uma tradição, não frequentar algum lugar, é realmente explicar Isso, a exatamente. palavra de Deus. Sempre se acreditou em Deus em casa, né? Minha mãe sempre pedia para a gente agradecer a Deus, né? Para nós fazermos as nossas orações. Mas o maior envolvimento era isso. O máximo isso, né? Sim. Então assim, era, vamos dizer, o politicamente correto, né? E o senhor passou por uma adolescência bastante tranquila? Foi sim. Então, baseado nos valores, né, que os meus pais sempre passaram para nós. O senhor respeitou? Respeitamos isso, né? Então tivemos uma adolescência tranquila, saíamos e tal, como jovens fazem normalmente, né? Mas graças a Deus a família estruturada, uma condição financeira razoável, né? Viajávamos. Quantos então, irmãos? Tinha um relacionamento bom. Eu tenho 2 irmãos, 2 irmãos mais novos. Certo. Eu tenho 37 anos, eu tenho um de 36 e o outro nascido em 85. Certo. Quando o senhor foi apresentado ao Evangelho, foi lá em São Paulo mesmo? Não. Aí depois, então, passado alguns anos, a família mudou-se para Poços de Caldas, né? Eu terminei o meu colégio técnico no interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, e vim para cá. Aí, passado esse tempo, eu comecei a trabalhar e tal, né? Então, aí aconteceu um fato desagradável na família, que foi a separação dos meus pais, né? E nessa época, mais ou menos, meados de 2000, final de 2001 para 2002, é que nós tivemos ali um primeiro contato com o Evangelho, através do meu irmão, o Jefferson, né? O meu irmão mais novo, seria o do meio, né? Que se converteu a Jesus primeiro, né? E começou a plantar a semente da palavra de Deus na família. E para você, no seu caso, houve rejeição a princípio? Quando ele veio com aquela conversa diferente, houve uma rejeição sua ou não? Você foi de boa? Olha, algumas coisas a gente estranha sim, né? Até mesmo porque a gente vê as pessoas fazendo coisas diferentes, falando de uma forma diferente, né? Isso chama atenção, mas ao mesmo tempo causa estranheza, uma certa dúvida, né? E também tem a questão da própria renúncia, né? Quando a gente começa a ver, entender, né? Então a gente começa a se questionar, né? Eu preciso abandonar isso, abandonar aquilo e tal. Então assim, num primeiro momento a gente ficava incerto com algumas coisas, né? Mas o ponto-chave foi quando ele abriu os nossos olhos, meu e da minha esposa, para a questão dos nossos filhos, né? Questão espiritual. Né? Quando os pais não estavam na presença de Deus, o que isso poderia acarretar com eles, né? Antes de chegar nesse ponto, você diz que estranhou até um pouco o comportamento do seu irmão, que ele mudou. Isso. No que ele mudou? Positivamente, né? Hoje a gente vê dessa maneira, né? Por exemplo, ele tinha um gosto para questões musicais, né? Então ele até trabalhava na noite, né? E assim que ele teve contato com a palavra de Deus e uma conversão verdadeira, ele abandonou tudo, isso. Então quer dizer que essas pessoas que se dizem hoje convertidas ao Evangelho, mas que ainda vão buscar as coisas do mundo, as canções do mundo, tem alguma coisa errada com elas? Eu penso dessa forma. Eu penso que vai justamente aquilo que o Senhor Jesus ensina, né? Sobre não ter como servir a 2 senhores, né? Eu acho que tem que ser uma entrega total. A partir do momento que se faz a decisão, né? Deus quer todo o nosso ser para Ele, né? Se a gente não se entrega por completo, outras coisas ainda vão nos atrapalhar, né?
E é somente assim uma entrega genuína, completa, que vai fazer com que favoreça o agir de Deus, né? O poder de Deus na nossa vida, né? Hoje as pessoas estão cocheando entre dois senhores, né? Elas precisam se decidir. Se vão servir ao Deus verdadeiro e único, elas têm que abandonar o mundo. Olha, você que é ministro de uma igreja, você que é ministro de louvor, que ainda vai buscar referências musicais no mundo, eu te dou um conselho: desce do púlpito, urgente, entrega a sua vida a Jesus, pede perdão e depois fica um tempo em tratamento para depois você voltar. Se você está no púlpito, está tocando na noite, está buscando nas suas canções, nos seus momentos de ouvir canções, as coisas do mundo, você está errado, você está equivocado e há um tempo de ser tratado pelo Senhor. Eu queria, irmão, continuar agora naquele ponto que o senhor passou. O seu irmão abriu muito seus olhos quanto a criar filhos debaixo da palavra do Senhor. E isso te chamou a atenção. Você também vinha de um relacionamento confuso, não é? Porque você ainda não tinha, né, decidido por Jesus. Como é que foi isso? Eu nunca declarei, né, na minha adolescência e a partir do momento que eu comecei a estudar, né, me formar mesmo, eu não tinha assim intenção de constituir uma família, né? Eu sempre tive assim muita vontade de trabalhar em grandes empresas, né, de despontar mesmo. Eu tinha isso comigo. São sonhos profissionais. Isso, né? Então não tinha projetos para filhos e nada, né? Então aí aconteceu que, conhecendo a minha esposa, né, aconteceu dela engravidar, né, e aí então eu, mesmo não tendo essa intenção de constituir a família... nem tendo Jesus como Senhor? Nem tendo Jesus como Senhor, mas eu acredito que já até pela base familiar, né, você tinha uma a responsabilidade, educação, né? Isso, e falou forte dentro do meu coração isso. Uma responsabilidade. Né? Exatamente. Então aí eu decidi abrir mão, eu estava morando em Campinas, eu abri mão do emprego que eu tinha lá e vim para Poços de Caldas sem uma previsão de trabalho, um local de trabalho, né? Mas tudo isso já fazia parte do plano de Deus, do agir de Deus. Porque uma coisa foi encaixando com a outra. Assim que eu vim para Poços, logo eu já arrumei um trabalho, passou pouco tempo aí, o meu irmão se converteu e nós também entregamos a nossa vida a Jesus, e o Senhor foi nos ensinando valores importantes que hoje nós estamos vendo que está muito em falta nas famílias, que é a questão da mulher assumir o seu papel como mãe, né? O homem sendo o cabeça da família, né? Então, passado ali um ano e pouquinho, minha esposa já saiu do trabalho secular e ficou dedicada integralmente dentro de casa, ao cuidado de casa, e a gente viu assim, vemos hoje, que né? é a mais bela profissão. Com certeza. A gente vê assim muitos frutos disso, né? As nossas filhas, eu tenho 2 filhas, né? Quer dizer que o tesouro você não entregou nos cuidados de terceiro, não? No começo até ficava, a minha filha mais velha ficava com a minha mãe, né? Mas aí até, só nesse períodozinho, né? Até a gente se converter e entender, Deus foi mostrando pra gente, né? O que Ele tinha para nós, e aí assim, a gente foi fazendo. Pastor, uma coisa que a gente vê claramente, assim, a bênção de Deus acontecendo, é a questão da disposição. A partir do momento que o Filho de Deus se dispõe a obedecê-lo, né, naturalmente as coisas vão acontecendo. O problema de muitas pessoas hoje em dia é o relativismo, né? As pessoas relativizam tudo. Elas pegam... Não é bem assim a Bíblia, né? Isso, ela pega o conceito que ela tem e aplica a palavra de Deus, molda a palavra de Deus à vontade dela. Para satisfazer o ego. Isso, para satisfazer o ego. Então, assim, isso aqui eu faço assim, isso aqui eu faço do outro jeito e tal. Mas se a pessoa tiver um compromisso no sentido de abandonar suas vontades e deixar a vontade de Deus dominá-la, pronto, as bênçãos de Deus seguem, né? E a maior bênção é a salvação, né? Quando eu falo de bênçãos, nem falo de bens materiais, nada disso. Eu falo aqui no programa, não sou contra a creche, não. Mas hoje eles falam assim, nós vamos ter um filho, em qual creche que nós vamos pôr? Nunca
vamos criar esse filho, vamos reduzir o nosso padrão de vida, você só vai no trabalho, ou eu faço meio período, você faz meio, a gente inverte para a gente ficar com o filho. Não existe mais esse pensamento, né? Porque eu preciso dar um celular de R$5.000 para o filho, porque eu preciso dar um estudo, porque eu preciso ensinar 5 idiomas para o filho, porque eu preciso pôr o filho na academia, eu preciso fazer tudo com o filho, menos levar na escola bíblica e cuidar dele 24 horas por dia, né? Exatamente. Porque esse é o cuidado da mãe, moldando o caráter do filho, não é verdade ou não? É verdade. E do pai junto ali. Perfeito. Nós temos, inclusive, a oportunidade de trabalhar com os irmãos na igreja, na escola bíblica dominical, né? E a gente tem, assim, um grande trabalho no sentido de modificar esse pensamento, porque devagarzinho, ao longo dos anos, essas coisas seculares entraram na igreja, né, no convívio dos irmãos e como o senhor falou, né, exatamente isso. Então, assim, ficou uma mistura, né, uma dificuldade de se valorizar a palavra de Deus, que é Deus, né, como deve ser valorizado e aplicar integralmente, de forma absoluta, né, entregando tudo a Ele, né. Então, isso realmente é muito difícil. Agora, irmão, o senhor colhe hoje frutos que o senhor ficou sabendo depois, que o seu avô plantou há muito tempo, porque seu avô era um crente no Senhor, né, seus avós. Isso. Meu avô é Raimundo, minha avó Odete, são os meus avós paternos, né. Meu avô nasceu no Evangelho, né, e quando casou com a minha avó, ele que pregou Jesus a ela, né. E aí ela se converteu e constituiu um matrimônio. E, estando em Poços de Caldas agora, né, depois de alguns anos, a gente ficou sabendo, porque nós estamos hoje na mesma igreja que eles faziam parte, né. Então, a gente, através dos irmãos, a gente fica sabendo que eles eram muito atuantes, né, em questão de escola bíblica dominical, ensino das crianças, evangelização, o evangelismo, exatamente, evangelização, a abertura de novas congregações, né? Então, assim, pessoas de oração mesmo e seriedade com Deus, né? Então, como o senhor disse, eu vejo hoje frutos, né, na minha vida e já na das minhas filhas, que eu creio, né, plenamente que é plantio deles, né? Eles oravam muito pelos filhos e pelos gerações netos. Vindouras, né? Exatamente. Então, mesmo sem estar com eles hoje, né, que eu gostaria muito de poder conversar com eles a palavra de Deus, né? Mas as oportunidades que nós íamos na casa deles, que nós éramos crianças, né? E meus avós brincavam com a gente, né? Conversavam com a gente e tal. A gente via, assim, uma família muito feliz, né? Pessoas especiais, carinhosas, então sempre orando por nós, e isso eu ouço hoje, por exemplo, das minhas tias, né? Elas falam que os meus avós oravam muito, né, pela família, sempre pediam muito a Deus, né? Então, realmente, como o senhor disse, os frutos estão aí. Irmão, mesmo tendo que renunciar a muitas coisas, às vezes valores, o senhor renunciou a uma cidade grande, o senhor renunciou a uma carreira promissora, o senhor tinha um sonho, né, vale a pena servir Jesus? Nossa, não é nem possível comparar, né? Porque até a palavra de Deus fala justamente isso, que as aflições do presente século não podem se comparar, né, com a glória vindoura, né? Exatamente. Então, assim, isso foi uma coisa que, graças a Deus, eu consegui entender. Que, independentemente do sofrimento ou da renúncia que tem que se fazer aqui, né? Vale a pena. Vale a pena, né? Não há que se comparar. E a gente precisa estar sempre aprendendo. Eu estou sempre aprendendo. Eu não sei nada. Não sei nada. Então, por exemplo, de junho para cá, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que estão fazendo um trabalho de missões noturnas. Estou participando com eles, conhecendo o pessoal que infelizmente está envolvido com drogas, nas ruas, tudo. Mas a gente sai, fala de Jesus, leva o alimento para eles, uma sopa muito bem feita por outros irmãos, né? Pessoas na cobertura de oração. Então, ficamos um tempo ali com eles e a gente aprende, acho que mais do que ensina, para falar a verdade, porque a gente passa a valorizar mais aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, né? Então, assim, vale demais a pena. Amém. Queria agradecer pela tua vinda aqui, que Deus te abençoe, que Deus continue usando a sua vida, a sua família, tudo Amém. Isso para louvor
do nome do Senhor. Amém. Amém? Obrigado. Eu conversei com o Douglas Braga Silva e o programa Restaurando Vidas volta já já. Hoje nós vivemos um tempo em que as coisas atraem as pessoas. Muitas pessoas são atraídas pelo conforto desse mundo. Hoje nós vemos celulares que, na verdade, não são apenas celulares para você comunicar com alguém, mas um computador realmente poderoso e possante. Nós vemos situações hoje onde uma pessoa, ela conhece 3, 4 países com uma certa facilidade. Nós vivemos um tempo onde os carros são cada vez mais equipados, trazendo um conforto, as casas estão com arquitetura dinâmica, diferente, e as pessoas estão sendo atraídas por muitas coisas, menos pela cruz de Cristo. E eu quero ler alguns versículos em João capítulo 12, a partir do 23. Diz a palavra: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para sempre. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo poder da Tua palavra, muito obrigado por essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder do Evangelho da Graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que tem te atraído? Fala sério, as coisas desse mundo têm te atraído mais do que a cruz de Cristo? As pessoas, muitas vezes, você fala da cruz de Cristo e elas sabem que Jesus Cristo foi levantado no madeiro, mas quando Jesus Cristo está aqui anunciando a sua morte, ele diz: olha, chegou a hora do Cristo ser glorificado, o Filho do Homem ser glorificado, e a mente humana não consegue entender isso, porque ele estava anunciando a sua morte numa cruz, e a cruz era a morte para aquele que estava maldito, para aquele que estava realmente o pior da sociedade. A cruz foi preparada pelo exército de Roma para os piores. Jesus sendo glorificado na sua cruz. Você não entende se você não tiver a revelação pelo Espírito Santo. As pessoas têm sido atraídas por muitas coisas, as igrejas têm entrado nessa e têm tentado atrair as pessoas com um evangelho adocicado, adulterado, um evangelho que não expõe realmente a palavra de Deus, estão levando para dentro das igrejas práticas do mundo, estão mexendo nas liturgias do culto, com coisas que se assemelham mais a uma vida mundana. Mas nós não precisamos de nada para nos atrair, senão a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, ela nos atrai, e eu vou te falar por quê. Primeiro, a cruz de Cristo nos atrai porque ela mostra o amor incondicional de Deus pelo pecador. Um Deus poderoso que encarna e vem e morre e é levantado no madeiro, numa morte de humilhação,
para que o homem tenha uma possibilidade de cura eterna, perdão. Este amor realmente é o amor ágape, é o amor que não visa nada para si próprio, mas que visa em favor de outros. E outros são aqueles que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor, ele foi demonstrado. A maneira com que ele foi demonstrado é Jesus morrendo por nós. É Deus dando o melhor que ele tinha, seu Filho amado, Cristo Jesus. O amor, ele atrai. A cruz atrai, porque é o amor do Pai sendo derramado em seu Filho Cristo Jesus, que morreu por mim e por você. Tem mais uma coisa que a cruz me atrai: a misericórdia. Nós não merecemos nada mais do que a condenação. O preço do nosso pecado nos traz a condenação, mas a misericórdia, Deus não nos dando aquilo que nós merecemos, mas Ele vindo reconciliar o homem em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz, Cristo falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho é Cristo Jesus, e Cristo é misericórdia. Tem mais uma coisa que a cruz nos mostra: a justificação. O que é a justificação? Eu não posso pagar os meus pecados, porque eu já pequei, eu já avancei na lei, eu já transgredi a lei. Você não pode se justificar. As pessoas não entendem a justificação, porque quando você fala para uma pessoa, você vai para o céu, ela fala, eu vou, e você pergunta, por que você vai para o céu? Ela fala, porque eu não roubo ninguém, eu nunca matei ninguém, eu pago os meus impostos em dias, eu não dou cheque sem fundo. Isso não te justifica. Você pode ser o homem mais correto desse mundo, mas sem Jesus você vai perecer no inferno. A justificação é Jesus Cristo, o justo, o único homem que passou sem pecado algum nessa terra, mesmo sendo Deus, ele se fez homem, viveu nessa terra, jamais pecou. Ele, como o Cordeiro Santo, ele vai à cruz e ele morre naquela cruz e ele justifica aqueles que creem. Então, o pecado que estava sobre nós, a sentença que estava sobre nós, ela vai sobre Cristo Jesus, e Deus, olhando do seu trono de glória, ele derrama a sua ira sobre Cristo Jesus e satisfaz a sua ira em Cristo Jesus. Jesus justifica o pecado, não de todos, mas dos que creem no seu nome, creem que ele morreu pelos pecadores e que ele ressurgiu ao terceiro dia. A cruz nos atrai, porque ela traz justificação. Eu não posso ir para o céu pelas minhas obras, você não pode ir para o céu pelas suas obras. Pelas nossas obras nós estamos eternamente condenados, mas Jesus vem aqui e paga o preço. E aquele que crê, Jesus Cristo pega o seu escrito de dívida e crava na cruz do Calvário, e eu e você, que cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, somos salvos, não por mérito nosso, mas pelo mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não há nada em nós que possa agradar a Deus, a não ser um coração contrido, arrependido. E o que a justificação traz? Faz com que eu e você reconheçamos o nosso estado de miséria. E nós olhamos para Cristo, e olhamos para dentro de nós, e vemos em Cristo a pureza, vemos em Cristo aquele que não ama e que jamais pecou, puro, mas olhamos em nós e vemos o estado deplorável, a devassidão dos nossos pecados. Então nós nos reconhecemos como pecadores e falamos, Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, perdoa-me, Senhor Jesus, eu aceito o teu sacrifício na cruz. Você já fez isso? Em verdade? Você já reconheceu que você não tem condição nenhuma de subir aos céus, a não ser por Cristo Jesus? Não adianta você subir uma escadaria de joelhos, não adianta você flagelar o seu próprio corpo, nada disso vai melhorar a sua vida espiritual, muito pelo contrário, a ira de Deus vai se levantar ainda mais contra você, porque o único que pode perdoar pecados é Cristo Jesus, e Ele foi à cruz, Ele fez o sacrifício todo, o sacrifício completo a você e a mim, basta crer no Senhor Jesus. E eu termino,
A cruz de Cristo, para os que creem, traz a paz com Deus, a reconciliação do homem com Deus. O homem estava condenado eternamente a viver longe da glória de Deus, mas a cruz traz a paz com Deus, e todo o que crê está em paz com Deus, e os seus pecados são perdoados, e uma nova vida começa em Cristo Jesus. Eu quero orar por você, Senhor Jesus. Abençoa essa pessoa, Senhor Jesus. Revela a salvação que há em Cristo Jesus para ela, para que ela possa confessar Jesus como Senhor. Eu abençoo cada uma das pessoas que assiste o programa Restaurando Vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus realmente entre no seu coração, germine na sua vida e possa florescer e frutificar. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.